Por que as mulheres amam? Será que as mulheres vivem para amar e amam para sobreviver? Parece racional demais, até frio, falar do amor da forma como eu vou falar aqui para vocês. Mas o que eu tô trazendo é uma lucidez que talvez você ainda não tenha acessado. Então presta atenção. O que a gente chama de amor, ele pode ser um dos mecanismos de sobrevivência mais antigos da sociedade. E as mulheres, elas precisaram desenvolver ao longo, né, da história, esse mecanismo de sobrevivência, porque elas sempre foram colocadas em um lugar de subalternas. Essas mulheres, elas tinham como o decisor do destino delas um bom casamento. O valor delas era diretamente atrelado ao ter um homem ao lado delas, a ser escolhida por um homem. Ao passo que, se essa mulher se tornasse uma solteirona, ou pior ainda, uma separada, ela era destinada ao ostracismo, né? Era um pária da sociedade. Me diz quem quer ser excluída de uma sociedade? Todo mundo quer tacar o, né? Mas quem consegue, de verdade, ter um comportamento que ninguém aceita? Quem banca isso? É muito difícil. E não é difícil como hoje. Era muito mais difícil. Prestem atenção. As mulheres, naquela época, elas não podiam estudar. Elas não podiam ser proprietárias de terras. O que era uma mulher sem um homem? Muitas dessas mulheres, muito cedo, elas eram entregues pelas próprias famílias para homens mais velhos para aliviar os gastos da família. Até os filhos dessas mulheres tinham mais valor quando nascia um homem. Vocês entendem o que isso cria na cabeça de uma mulher? O conceito que isso cria sobre o valor do que é ser uma mulher? Quando essas mulheres podiam trabalhar, se elas tinham a sorte de serem casadas, de terem um homem, o salário delas era entregue diretamente para esse homem. E aí, além de elas trabalharem fora de casa, elas também tinham todo o trabalho de dentro de casa, inteiramente para elas. Isso de divisão de tarefas é uma coisa muito recente, gente. Muito recente. E ainda é minoria nas famílias. Nesses relacionamentos que essas mulheres viviam, elas tinham que se apagar, elas tinham que se domesticar para poder sobreviver. Então elas tinham que ser boazinhas, compassivas, não podiam discutir, não podiam contrariar a autoridade desses homens. Então elas não desenvolviam capacidade e qualidades combativas. Era só passiva, era só para dentro. Elas reprimiam todas as capacidades mais defensivas. Toda aquela força, o fogo, a potência era apagado. Me diz, isso é amor ou é medo? Medo de perder valor na sociedade, medo de ser excluída, medo de ser mal falada, medo de passar necessidade, medo de não ter ninguém quando ela mais precisa. Essas mulheres, elas amam desesperadamente por não ter escolha, porque essa sempre foi a missão delas. Então essas mulheres, elas foram desenvolvendo os mecanismos sofisticados, até algumas estratégias de manipulação para conseguir sempre meio silenciosamente conseguir o que elas queriam. Porque como que uma mulher sem voz vai pedir alguma coisa e ser atendida? Tudo exigia uma estratégia silenciosa. Vai me dizer que você nunca se pegou chateada, frustrada, porque um homem não leu a tua mente, não descobriu o que você queria sem você ter falado. Quando é muito mais fácil você simplesmente comunicar as tuas necessidades, por que você lá no fundo acha que não pode? Aí você vai me dizer, mas o mundo mudou muito, Fê. Mudou, graças a Deus, mudou muito para melhor. E ainda assim a gente vê atrocidades acontecendo nos jornais, né? Pois é, mas ele de fato mudou. Só que até a neurociência, ela diz isso muito claramente, que o nosso cérebro, né, e os nossos padrões de comportamento, eles mudaram muito pouco nas últimas centenas de anos. Então, a gente ainda continua carregando muita dessa programação essencial. O que seria uma programação essencial? A programação de sobrevivência, aquilo que nos permitiu estar aqui hoje. Inclusive tem gente que fala, né, tem mulheres, né, que tem aquele discurso de
nós somos as filhas das bruxas que foram queimadas. Na verdade, não. Essas mulheres foram, de fato, barbarizadas, mas nós somos as netas das mulheres que se calaram. Então, quando hoje você se acovarda diante de uma situação que você sente até culpa por não ter se defendido, isso não tem nada a ver com você. É uma programação bem antiga das tuas, sim, bisavós e que te permitiram estar aqui hoje. Essa programação, ela também nos traz uma coisa que toda mulher conhece. Quanto mais bonita você é, mais você viveu isso na pele. Menos amigas você tem. Por quê? A rivalidade feminina. Quer um exemplo? Quem nunca conheceu uma sogra e uma nora que vivem em pé de guerra? Vocês sabem da onde que vem isso? Vem de um tempo em que o homem era o provedor único e absoluto da família, né? E quando o patriarca dessa família falecia, quem tomava esse lugar era o filho homem. E aí a mãe se tornava dependente do filho. Quando esse filho encontrava uma esposa, adivinha o que acontecia? A sogra rivalizava com essa esposa e fazia da vida dela um inferno, porque essa mulher estava ameaçando a sobrevivência, a subsistência dessa sogra. Até hoje, a rivalidade feminina acontece com sogras, noras e com todas as mulheres que não se tornaram conscientes de que isso é uma das coisas mais cruéis e que mais impedem o nosso crescimento como ser humano e como comunidade. Até hoje, algumas mulheres, quando veem que uma outra mulher se destaca em algum meio, ela vai dar um jeito de falar para quem ela conseguir que essa mulher tem N defeitos e que não é bem assim, e vai tentar invalidar aquilo de tão maravilhoso que essa mulher conseguiu. Por que nós nos voltamos umas contra as outras? Vamos voltar lá na história da sogra que depende do filho homem e que de repente tem que dividir os recursos com uma nova mulher. E talvez perder muito disso porque ele pode priorizar essa nova mulher. Da onde vem a rivalidade feminina? A raiz ainda é pelo melhor partido, pelo provedor, pela sobrevivência. Mas a gente ainda depende deles para sobreviver. Esse homem por quem você brigou com a tua melhor amiga, odiou uma mulher que você nem conhece e que poderia ser tua amiga, do que a tua vida hoje depende? Dos homens. A gente ainda depende dos homens para sobreviver? A gente não pode, enfim, amar por amar? Percebe que os homens, eles fazem isso a vida inteira e é natural para eles? Eles têm vidas independentes, eles correm atrás das suas carreiras, eles têm hobbies, têm amigos, têm ferinos, têm futebol, eles têm vida própria. Enquanto isso, tem mulheres que estão fazendo do centro da vida delas eles. Olha só, quando um homem é diagnosticado com câncer, quando um homem é preso, quem vai visitar ele? Quem acompanha todo o processo e sofre junto? Uma mulher, né? E quando uma mulher é diagnosticada com câncer, quando uma mulher vai presa, quem vai visitar ela? Esse vídeo, ele não se propõe a gerar em você uma revolta contra os homens. Esse canal, não é sobre feminismo, esquerda, direita, não é nada sobre isso. Aqui o que a gente faz é trazer lucidez, é fazer com que você passe a enxergar a realidade como ela realmente é, e não como alguém tentou te vender para ter vantagem sobre você, tá? E por que aqui eu não me associo a nenhum tipo de ideologia? Porque eu aprendi a pensar por mim mesma, e é isso que eu quero que você faça. Imagina uma pessoa, seja uma feminista ou um masculinista, que dedica horas do seu dia procurando motivos
para ficar cada vez mais revoltado. Essas pessoas vivem procurando notícias que confirmem aquela ideologia, que confirmem o motivo para o ódio que elas têm do rival. Você imagina o quanto de adoecimento mental isso gera? E a pessoa está ativamente provocando isso? Não é isso que eu quero aqui. Em algum momento, eu precisei aprender o que é ser mulher. Eu precisei aprender que você ser mulher não é carregar só a própria história, é carregar a bagagem de anos, séculos, de uma construção social do que é o símbolo de ser mulher. Por muito tempo, os nossos instintos, eles foram domesticados. A gente precisa enxergar isso, a gente precisa aceitar isso, sem ter ódio do homem que está ao teu lado, que não tem nada a ver com isso. Sem ter ódio da história, porque não é isso que vai resolver. A gente não tem a capacidade de voltar lá e fazer diferente. Mas a partir daqui, a gente pode aprender a ser uma mulher diferente e a usar o nosso poder e a nossa potência ao nosso favor. A principal coisa que a gente tem que fazer como mulheres, até em honra a todas aquelas mulheres que vieram antes de nós, é usar o nosso direito de pensar, de estudar, de evoluir, de usar todo o nosso potencial feminino, que por muito tempo foi visto, sim, como ameaça. E por isso que ele foi castrado. Por isso que ele foi tirado de nós. A gente pode usar a nossa potência não como algo destrutivo, que era o que no fundo eles tinham medo. A gente pode usar esse potencial como algo nutritivo para nós mesmos. A gente não precisa curar o mundo, a gente não precisa resolver tudo. A gente pode só se autoaperfeiçoar. Porque o que a gente tem feito, as mulheres têm se metido em relacionamentos desumanos, tentando curar, tentando consertar o outro. E nisso, a gente vai se destruindo, sem nem saber por quê. É como se fosse a nossa função, a nossa missão. Não é para isso que a gente está aqui? Para agradar o outro, para servir, para curar, para cuidar. De todo mundo, menos da gente, né? Não mais. Eu vou te perguntar, você quer mesmo casar? É mesmo o teu sonho ter filhos? Eu, por exemplo, decidi me casar, mas eu sei o porquê. Se você quer realmente essas coisas, ou quer realmente outras coisas, vá em frente. Faz o que você quer, desde que você saiba que esse desejo é teu, desde que você saiba o porquê você quer aquilo. O sonho é teu. Mais uma vez eu vou falar. Isso não é sobre direita, esquerda, feminismo, masculinismo. Isso é sobre você ser um ser humano consciente, desperto. Isso é você saber o que você está fazendo aqui. Não é o mínimo?